Olá, hoje nós vamos trabalhar o texto, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, do Rousseau. É um texto bastante interessante, né? É um texto polêmico, né? Mas é uma versão, é uma contraposição, vamos dizer assim, ao homem natural hobbesiano. Né? O homem natural rousseauiano, tá? É um homem que não está de guerra de todos contra todos, contra o homem hobbesiano. Tá? É uma criatura que vive solta pelos campos, né? Atrás dos seus prazeres, fugindo da dor, né? E sem grande preocupação na vida. Né? Ele não é um homem bom, né? Porque, na verdade, o que o Rousseau fala é que esse homem natural não conhece a maldade. A maldade é algo que a gente adquire na convivência social. Então, esse homem natural não faz maldades porque não conhece a competição, a inveja, o ódio, a vingança. Todas essas coisas são decorrentes da vida social. Na vida natural, para o Rousseau, isso não acontece. Né? Ele é uma criatura, né, que está solta nesse mundo, né, segundo ele, como ele vai colocar, ele vai falar assim, despojado desse ser assim, constituído de todos os dons sobrenaturais, né, que possa ter recebido de todas as faculdades artificiais, adquiridas somente após longo progresso, né, considerando, numa palavra, tal qual deve ter saído das mãos da natureza, vejo nele um animal menos forte que uns, menos ágil que outros, mas, no conjunto, mais vantajosamente organizado do que todos. Né? Vejo saciando-se sobre um carvalho, desendentando-se num ribeiro, deitando-se ao pé da mesma árvore que lhe forneceu alimento, eis com isso suas necessidades satisfeitas. Então, esse homem natural não é mais rápido, não é mais ágil, mas tem uma certa racionalidade que lhe dá a capacidade de aprender as coisas, tá? Mas ele está mais preocupado em se alimentar e ter prazeres do que em conquistar, né? Ou matar qualquer coisa que seja. Né? E a visão que ele tem da natureza, ele vai falar assim, a terra, abandonada a sua fertilidade natural, e recoberta de imensas florestas virgens do machado, né? Oferece a cada passo armazéns e refúgio aos alimentos de todas as espécies. Os homens, dispersos entre eles, observam-nos, imitam-lhe o engenho e assim se elevam até o instinto dos animais. E com essa vantagem, cada espécie possui apenas o próprio, ao passo que o homem, não tendo nenhum que lhes pertença unicamente, apropria-se de todos, nutre-se igualmente da maioria dos diversos alimentos que os outros animais compartilham e, por consequência, encontra a subsistência com maior facilidade que eles. Então, a terra que não foi ainda derrubada pelo homem, que está virgem, tá? Ela é repleta de alimentos, né? Frutos, raízes, vegetais, folhas e animais que o homem pode se alimentar. E o homem tem a virtude de não, apesar de não ter nada em particular, aprender, observando os outros animais, tá? A conquistar mais alimentos. Né? Então, ele vê um animal cavando a terra e colhendo uma raiz, ele vai lá, colhe, então experimenta a raiz, vê um animal comendo um outro animal, ele vai lá, caça e come como outro animal, ele vê um animal colhendo uma fruta, ele vai lá. Então, o ser humano é um onívoro, né? Ele come de tudo, tá? E por não ter nada especialmente seu, ele aprende com os outros animais a conquistar mais alimentos. Então, isso lhe dá uma vantagem sobre o resto da natureza e possibilita se alimentar com uma variedade muito maior de bens naturais, tá? E isso faz com que ele não tenha grandes fomes, não tenha grandes necessidades. Né? Ele pode fazer, né? E ele vai ver nesse homem selvagem o corpo dele exercitado para buscar as coisas, não tendo as ferramentas que deixam os homens mais débeis, né, na visão do Rousseau. Né? Ele exercita seu corpo, torna-se mais forte, mais ágil, tá? É capaz de correr mais, tem mais força,
do que o homem social, porque o homem social ele fica obeso, né? Ele fica parado, ele usa as ferramentas, né? E ele, enfim, perde boa parte da agilidade do corpo físico, né? A ideia que o Rousseau tem, inclusive, é que boa parte das doenças que existem na vida social decorre da própria vida social, né? Na natureza não há essas doenças porque não há os excessos que a vida social permite, né? Então, na vida natural, o homem é mais saudável, tá? Tem uma vida mais próxima da natureza, tá? E isso faz com que ele desenvolva seu corpo, seu físico, né? Faz com que ele tenha várias possibilidades de alimentação e não cometa exageros, porque ele não tem nem como guardar os excessos, né? Ele colhe o que vai comer, né? E o resto deixa para trás, né? É a vida social que faz a gente acumular, faz a gente ter excessos e faz as pessoas comerem mais do que o necessário para a sua sobrevivência, o que torna os homens obesos, gordos, né? Enfim, digamos assim, inclusive assim, preguiçosos, né? E tudo mais. Na vida natural, você tem que correr atrás da sua alimentação. Isso faz com que os homens estejam constantemente em exercício, constantemente transitando pelo mundo atrás desses alimentos, tá? E torna os homens mais saudáveis, né? A vida social é que adoece, né? Os homens, né? E a vida social, com seus excessos, que faz com que os homens tenham uma série de problemas de saúde que não existem na vida natural, porque é uma vida mais comedida, né? Não permite os excessos, né? Então, assim, essa vida natural é uma vida, assim, onde você consegue o básico, né? Porque a natureza é bondosa, né? Você não tem os excessos, você não quer conquistar as pessoas, você não quer conquistar os lugares, você fica vagando pelo mundo atrás dos encontros com as pessoas, né? Atrás das mulheres ou dos homens, dependendo do sexo, né? Atrás das frutas, dos animais, dos alimentos, das raízes, né? É isso que é a vida natural, uma vida simples, tá? Sem muita sofisticação, mas também sem muito sofrimento, né? O único perigo, né, é você ser devorado por algum animal selvagem, né? E essa vida é uma vida, para o Rousseau, esse homem natural é um homem que está sozinho, solitário, né? Um, e que eventualmente encontra as pessoas no decorrer das suas caminhadas, né? Ele fala, sozinho, ocioso e sempre perto do perigo, o homem selvagem deve gostar de dormir e deve ter sono leve, tá? Como os animais que pensam pouco e dormem, por assim dizer, durante todo o tempo em que não pensam absolutamente nada, né? Então, sendo a sua conservação quase seu único cuidado, as faculdades mais exercitadas devem ser as que têm por objetivo principal o ataque e a defesa, seja para subjugar a presa, seja para evitar tornar-se presa de outro animal. Então, é um ser que está ligado ao imediato, ao presente, ele não tem memória, né, a imagem que ele faz é que esse homem natural, ele não guarda as coisas na cabeça, não tem conhecimento, né? Ele não transmite, inclusive, seus conhecimentos uns para os outros, cada um adquire seu conhecimento e morre com ele, né? Porque, enfim, você não tem nem família, você não tem vida familiar, né? As crianças são criadas pelas mulheres, porque são as mulheres que param as crianças, mas assim que as crianças adquirem independência e autonomia, se mandam da vida, se separam das mães, né? As mães deixam as crianças para trás para poder viver melhor, tá? E assim vai levando a vida. Ela não se lembra, depois de algum tempo, ela nem lembra que tem filho, nem lembra quem é o filho, não vai reconhecer os filhos, não vai reconhecer as outras pessoas. A ideia que o Rousseau tem é que essa vida natural é uma vida presente, só de presente. Ela não tem o passado e não tem a perspectiva do futuro, né?
tanto o passado quanto o futuro é algo que se adquire na vida social. Essa noção de passado, presente e futuro é algo que se adquire na vida social. Na vida natural só existe o presente, né? O desejo, a necessidade imediata de satisfação. Tenho fome, vou atrás da minha comida. Tenho sede, vou atrás da água. Tá? Estou com sono, vou atrás de um lugar, um abrigo para dormir. Tá? E é isso. Eu não tenho desejos além disso. Né? Não quero conquistar terras, não quero conquistar pessoas, não quero conquistar mulheres, não quero conquistar nada. Né? Só vou colher o fruto que eu vou comer. Eu só vou matar o animal que eu vou comer. Tá? Eu só vou arrancar a raiz que eu vou comer. Não vou arrancar mais raízes se eu não vou comer. Né? Então, e não há ideia de guardar os alimentos. A ideia é que você vai se alimentar, né? Vai colher o que você acha que é necessário para a sua sobrevivência e pronto. Né? Acabou aí a sua preocupação. Então não há um futuro, né? Ou melhor, não há uma reflexão sobre o futuro e nem sobre o passado. Então você vive o imediato, né? O presente. Né? Aí, para ele, né, não há nem, inclusive, a noção de morte. Né? A noção de morte é algo que se adquire na vida social, quando você tem a noção de passado, presente e futuro. Né? Quando você pensa sobre o futuro, vou morrer, né? As pessoas morrem. Né? Não, a ideia que se tem é que você foge para não ser comido, né? Mas ninguém pensa, ninguém, não que as pessoas não morram, as pessoas não pensam na morte, né? Não tem a noção, não tem a consciência de que você vai morrer, tá? Você está sempre pensando no dia de amanhã, né? Quer dizer, na sua sobrevivência imediata, né? Nem no dia de amanhã, está pensando só na sua sobrevivência imediata, né? Então, o que esses seres naturais fazem é buscar os seus prazeres e fugir das dores, né? É isso que toma todo o tempo, né? E segundo o que o Rousseau fala, ele come, dorme, né? Passa muito tempo dormindo, depois que se alimentou ele vai para algum recanto adormecer, se descansar, tá? E a vida é um dia atrás do outro, né? Encontrando pessoas ou não encontrando ninguém, mas cada um cuidando de si próprio. Não há associação dos homens, né? Nem vida familiar. Né? Essa visão que o Sul tem desse homem natural. Nem vida familiar ele tem. Ele está simplesmente pensando na sua sobrevivência. Tá? Bom, isso para o Rousseau durou muitos anos, milênios. Né? Ele não estabelece exatamente uma data, mas a impressão que dá é que dessa vida natural para a vida social deve ter transcorrido milênios, né? Vários eventos que foram sendo ocorrendo sucessivamente, fazendo com que o homem fosse criando, né, convencionando, melhor dizendo, as sociedades civis, né? As associações entre os homens. Né? Isso não aconteceu sem alguns tipos, sem alguma. Para ele tem obra do acaso, né? O que seria o acaso? Deve ter havido algum fenômeno climático, atmosférico, né? Uma contingência geológica, alguma coisa que fez com que os homens precisassem de repente mudar sua forma de vida, tá? Né? E essas transformações foram vindo paulatinamente, né? De, acontecendo num crescendo, né? A ideia que o Rousseau tem é que esse homem, num primeiro momento, só ficava apreciando a natureza, vivia em função da natureza, não tinha nem a necessidade de conquistar as coisas, né? A ideia de domínio não é algo que ocorria a ele, né? A ideia de escravizar os homens, né? Ter sob seu poder algumas pessoas, não ocorria a ele porque ele nem tinha como fazer isso, não tinha recursos para fazer isso. Né? Ele podia tentar aprisionar uma pessoa para explorar ela, mas
quando ele dormisse, a pessoa ou matava ele, né, ou fugia, né, e ia embora, né? E como é que ele ia achar as pessoas? Não tinha mais como achar, porque uma vez caía na vida, cada um ia para um canto, né? Então, a ideia de dominar, escravizar, né, tudo isso daí não faz o menor sentido para esse homem natural. Ele não tem essa ambição, não tem essa preocupação, tá? Nem de ser explorado, nem de explorar os outros, né? Se caso ele está, sei lá, está numa região e de repente tem um cara que começa a persegui-lo, né, bater nele, ou roubar as coisas que ele colhe, ele vai embora, vai para outro canto. Né? Não vai ficar parado lá. Né? Então, assim, esse, esse fortão, esse agressor, vai agredir só por pouco tempo. Né? Assim que ele perceber que o cara está perturbando, ele vai para um outro canto, né, longe dessa pessoa, porque a terra está toda desabitada, tá? E ele vai viver em outro canto porque está cheio de vazios nessa natureza rossoniana. Né? Então, ele vai, ele vai aprender, é claro, vai ter um instinto natural bastante desenvolvido, né? Vai ter um corpo físico bastante desenvolvido, porque ele vai ter que correr, né? Seja atrás das criaturas, seja para fugir das criaturas, né? Vai ter que subir em árvores, então ele vai ter que desenvolver agilidade, né? Ele vai ter que ter força, né? Porque vai precisar de força para sobreviver nesse mundo, tá? E o Rousseau até faz uma comparação, se você pegar esse homem natural e colocar em contato com um homem social, o homem civil, né? E tirar, vamos dizer assim, as ferramentas do homem civil, porque muito da força do homem civil vem dos instrumentos que ele inventou, né? Ele vai falar, você vai perceber que esse homem natural é muito mais forte, muito mais ágil, muito mais apto para sobreviver do que esse homem civil. Esse homem civil tem conquistas que a sociedade permite, né, as ferramentas, né, enfim, conhecimento, coisas do gênero, né, que permite que esse homem civil conquiste uma série de coisas na natureza, né, mas do ponto de vista do físico, esse homem natural é mais saudável, tá? Inclusive as doenças para o Rousseau é coisa da vida social. A sociedade é que cria muitas das doenças pelos excessos, né, que a sociedade civil permite. Né? Então, o que esse homem vai fazer, vai continuar vivendo. O que foi acontecendo para o Rousseau? Né? O que deve ter acontecido para que, de repente, o homem saísse dessa vida natural e instituísse as sociedades civis? Né? Ou as sociedades de uma forma geral. Por que o homem, de repente, saiu dessa vida natural e foi buscar uma vida artificial? Bom, provavelmente foi obras do acaso, provavelmente foi devido ao crescimento populacional, tá? Ou o conjunto da obra, vamos dizer assim, né? O crescimento populacional com algumas catástrofes naturais, né? Uma seca muito forte, um inverno muito rigoroso, uma enchente, né? Alguma coisa que tornou arriscada a vida humana, né, da conquista de alimentos, né, fez com que os homens de repente começassem a pensar em desenvolver a agricultura, né, ou a criação de animais, né, para antevendo que poderia acontecer alguma dificuldade na natureza. Né? Então, isso foi provavelmente o que fez os homens começarem a se organizarem para a vida social. Mas o que foi acontecendo para o Rousseau, isso daí não aconteceu da noite para o dia, porque antes de acontecer essa associação dos homens, o homem deve ter desenvolvido a linguagem. Para desenvolver a linguagem, para o Rousseau, já foi algo que foi muito demorado. Né? Demorou muito tempo para os homens começarem a desenvolver a linguagem. Inclusive, ele acredita que as línguas nasceram nas ilhas, né, onde o contato humano é mais intenso, você tem menos lugar para onde correr e tem uma necessidade maior de desenvolvimento da linguagem. Né? Então, para ele, provavelmente as linguagens começaram nas ilhas. Mas, de qualquer jeito, essa linguagem
não nasceu pronta, né? Foi um desenvolvimento que demorou muito tempo. Ele fala, primeiro deve ter surgido os substantivos, né? Os termos indicativos das coisas, né? Árvore, pedra, planta, flor, ave, né? Coelho, né? E coisas assim. Quer dizer, primeiro surgiu esse tipo de vocábulo. Depois deve ter surgido os verbos, né? Que denomina as ações que os homens fazem. E, por fim, os adjetivos, porque os adjetivos já pressupõem uma abstração, né? Um julgamento de valor, né? Então, os adjetivos devem ter vindo no final. Né? E por que houve esse desenvolvimento dessa linguagem? Para poder organizar a sociedade. Porque quando começa a haver a organização da sociedade, para o Rousseau começa também a haver a divisão social do trabalho, começa a haver a distinção entre as pessoas que vivem na sociedade. Provavelmente os homens começaram a fazer agricultura, né, e o pastoreio, tá? Para fazer essa agricultura, os homens começaram a desenvolver ferramentas. Para desenvolver as ferramentas, os homens devem ter começado a desenvolver a metalurgia. Tá? Essa metalurgia, o senhor fala, deve ter demorado muito tempo para o pessoal descobrir isso, né? E deve ter vindo fruto da observação, né? Provavelmente olhando os vulcões, vendo como o ferro é fundido nos vulcões e tentando imitar essa fundição, né? O homem deve ter aprendido a fazer fogo, né? Aí começar a cozinhar os alimentos, o que fez com que ele conquistasse novos alimentos, porque alguns grãos mais duros podiam ser cozidos e tornar mais fácil de serem mastigados pelo homem, engolidos pelo homem. Tá? Enfim, isso demorou muito tempo para acontecer, essa visão que o Rousseau faz. Então, ele começou a desenvolver a linguagem porque começou a haver uma divisão da sociedade. Você precisa estabelecer as funções distintas. Né? Algumas pessoas vão cultivar o campo, algumas pessoas vão criar os animais, algumas pessoas vão extrair o minério da terra, outras pessoas vão fundir o metal para fazer as ferramentas, né? Enfim, vai haver gente que vai comercializar, né? Vender o metal para o agricultor e vender o cereal para o metalúrgico, né? Para a metalurgia, né? Então isso já vai criando elos e a necessidade da linguagem, porque a linguagem é que vai estabelecendo essas relações entre os homens, né? Então isso não foi inventado da noite para o dia, né? E para o Rousseau teve obra do acaso, né? E muito tempo entre uma coisa e a outra, né? Até que chegar na sociedade. A partir desse momento é que o homem começa a estabelecer a desigualdade. É assim que começa a surgir a desigualdade na sociedade, né? Por quê? Porque as pessoas, primeiro, como o Rousseau coloca, o homem estabelece a propriedade privada. Isso, para o Rousseau, foi o principal fator que fez com que houvesse a desigualdade. Né? Quando o primeiro cara cercou as terras, né, falou isso é meu, e os outros aceitaram isso, né, ingenuamente, né, fez com que começasse a haver os proprietários, a diferença entre os proprietários e os não proprietários. Né? A propriedade, de repente, serviu para acumular riqueza, né? Quem era proprietário da terra explorava os bens dessa terra, né? Começou a criar normas, né? E leis para regulamentar essas propriedades, né? E começou a haver uma divisão social mais sofisticada. Aí começou a haver os nobres e o plebeu, os ricos e os pobres, né? A aristocracia e a plebe, né? E assim por diante. Isso foi uma instituição que os homens foram fazendo, tá? Em decorrência dessas criações artificiais que o homem foi fazendo. Então, num primeiro momento, surge a propriedade privada é que vai ser a responsável pela desigualdade social. Os proprietários vão ter mais poder, tá? E mais possibilidade de intervenção social do que os não proprietários. E os não proprietários vão começar a se vender ou vender a sua força de trabalho para os proprietários, tá? De tal maneira que os proprietários aumentem os seus bens, a sua propriedade, assim como permite que ele cultive mais campos, mais áreas, né? Usando a mão de obra dos não proprietários. Né? E é isso que a sociedade começa a instituir, né? Essa divisão social entre proprietários e não proprietários, entre ricos e pobres, né? Entre senhor e escravo, né?
Isso não é uma coisa que a natureza instituiu, é isso que o Rousseau torna claro, isso é algo que a sociedade civil que instituiu. Né? Como que fez isso? Tá? Foi um processo muito lento, né? Onde as pessoas, por ingenuidade, né? Enfim, por ignorância, né? Foram se acostumando, ou melhor, cedendo, né? À força dos proprietários. Né? A pessoa cercava aquela terra, conseguia pessoas para ajudá-lo a preservar essa propriedade, esses guardiões, ou esses soldados, vamos dizer assim, desses proprietários, né? Impediam as pessoas de roubar as coisas dessa propriedade e conseguia conquistar pessoas para trabalhar nessa propriedade através do serviço, através da escravidão. Né? É isso que a sociedade civil começa a inventar. Né? Então, da onde que vem a desigualdade? Vem da criação e do desenvolvimento da sociedade civil. Não vem da natureza. Né? As diferenças que a natureza estabeleceu, bonito, feio, alto, baixo, né? Homem, mulher, né? Jovem, velho, todas essas diferenças naturais, né? A gente não tem o que fazer, mas essas diferenças naturais não são suficientes para a gente perceber a profunda desigualdade social. Tá? Às vezes um homem fraco, né? Doente, consegue ter o domínio sobre uma área muito grande, sobre várias pessoas, tá? Né? E isso não decorre da força física, isso decorre das convenções que os homens inventaram na constituição da sociedade civil. Né? Por quê? Porque a sociedade civil estabelece quem tem direito a quê, por que ela começa a ter o direito, né? Estabelece a ideia do primeiro proprietário, né? O primeiro proprietário da terra, né? Que se apropria pela primeira vez tem o direito àquilo, né? Depois estabelece as questões da herança, tá? E assim que os proprietários, os mais fortes, vão garantindo, né, que eles se mantenham esses privilégios através das leis. As leis garantem os privilégios e os deveres. Né? Quem não tem o privilégio tem os deveres para ser cumprido. Né? E é isso que a sociedade civil estabeleceu. Então, essa diferença, né, aí ele discorda completamente, inclusive, do Aristóteles. Né? Essa diferença não é por natureza, ele vai falar isso, Aristóteles estava errado. Né? O homem não é naturalmente escravo, o homem é escravizado pelas leis civis. É ela que estabelece quem pode escravizar quem, tá? Quem vai dominar quem vai mandar quem tem que obedecer, quem tem que mandar. Tá? É isso estabelecido por uma convenção que os homens fizeram, tá? Ao instituir a sociedade civil. A sociedade civil é algo absolutamente artificial, tá? Que inclusive rompe com a vida natural. Né? A vida social, aliás, aniquila a vida natural. Né? Nós cada vez mais temos mais necessidades artificiais do que necessidades naturais. A questão para nós não é só comer e beber, tá? Mas ter posses, né? Ter bens, né? Ter uma propriedade, né? Ter poder político, ter, enfim, não, não ser escravizado, né? Uma série de coisas que nós vamos estabelecendo através das relações sociais. Então, o grande problema, a origem da desigualdade, né, dos homens vem do desenvolvimento da sociedade social. Essa sociedade civil, melhor, né? Sociedade social não é legal. Né? Essa sociedade civil, né, é que estabelece quem tem direito a quê, quem tem privilégio e quem tem os deveres. Né? Isso não é por natureza. Então, você pode ser mais forte, mas se a sociedade estabelecer que o poder vem por herança, né? Mesmo que o herdeiro seja fraquinho, seja até uma criança, tá? Ele vai ter mais poder do que você sendo um adulto. Por quê? Porque isso é estabelecido pelas convenções. Né? Para o Rousseau, né, como é que você pode amenizar essa desigualdade social? Né? Isso não está propriamente nesse texto, né? Vai estar mais
no contrato social dele, que é a grande obra do Rousseau, né, que é o contrato social, né, é quando você estabelecer um contrato social menos injusto, né, digamos assim, quando você consegue fazer com que a vontade geral prevaleça sobre as vontades individuais, né, aí você consegue fazer um contrato social mais justo, né, menos desigual. Para o Rousseau não tem mais como voltar ao estado natural. Uma vez que nós saímos do estado de natureza, tá, esse estado natural não é mais retornável. Né? Nós só podemos ir para frente. Tá? Uma vez estabelecido os privilégios, as conquistas que a sociedade civil conseguiu, né? Porque, mal ou bem, a sociedade civil potencializa a ação dos homens, fazer grandes obras, né? Melhores residências, né? Aumentar a produtividade do campo, né? Aumentando a possibilidade de alimentar mais pessoas, né? Amenizar as fomes, né? As carências da sociedade. A sociedade civil tem uma série de conquistas que ocorreram e foram importantes para o desenvolvimento histórico exatamente por isso, porque elas conseguiram sanar uma série de inconveniências que os homens primitivos tiveram. Né? Então, como eu falei para o Rousseau, o acaso e o crescimento populacional acabou obrigando os homens a perceberem como que cultivar o campo. Como que eles fizeram isso? Observando as plantas, vendo as plantas crescerem. Quando o cereal caía no chão, de repente ele via a plantinha brotar, o caroço da fruta caía no chão, ele via a árvore brotar, né? Ele percebia como é que plantando conseguia reproduzir as plantas, né? Descobriu como criar os animais, né? Como fazer com que os animais fossem criados pelos homens, aumentando a produtividade, os rebanhos e tudo mais, né? Preservando os rebanhos do ataque das feras, né? Lobos, ursos, né? E outras criaturas que poderiam ameaçar esses animais, né? E assim que ele foi conquistando algumas benesses, né, que a sociedade traz, né? Porque ainda que a sociedade, de certa maneira, seja uma certa perversão da natureza, né, na visão do Rousseau, a sociedade consegue potencializar a ação individual, né? Um homem sozinho não consegue fazer uma ponte, mas se juntando com vários homens consegue fazer uma ponte, né? Essa ponte facilita a vida de vários homens, tá? Isso é algo que a sociedade civil conquista. Por isso, inclusive, que o Rousseau, depois que você conseguir essas conquistas, você não quer voltar mais atrás. Né? Você não quer voltar a cada um viver de acordo com as suas próprias forças. Você quer juntar as forças para conseguir mais coisas. Né? Essa é a ideia. Né? E é por isso que a sociedade civil se permanece. Né? Agora, essa sociedade civil é que criou essa desigualdade. Tá? Instituiu essa desigualdade. É uma convenção feita pelos homens. O que os homens devem e podem fazer é tentar amenizar essa desigualdade. Né? Não dá para acabar com a propriedade privada, por exemplo. A propriedade privada, uma vez instituída, não é cabível de ser destituída, né? Pelo menos não para o Rousseau. Né? Então você vai ter que conviver com a propriedade privada, mas você pode distribuir melhor os bens dessa sociedade. Né? Você pode fazer com que não haja latifúndio, você pode fazer com que a propriedade tenha que ter uma função social, que não seja só para o pessoal adquirir fortuna material, né? Mas que a propriedade tenha uma função social, que gere emprego, impostos, né? E benefícios para a sociedade enquanto um todo. Né? E é essa a ideia que o Rousseau traz. Agora, qual é, qual é a origem da desigualdade? É a vida social. E a vida social é que faz com que os homens queiram conquistar, queiram dominar. É a vida social que traz os vícios, né, da sociedade, a mentira, a inveja, a cobiça, o egoísmo. Tudo isso são criações da vida social. Na vida natural não tem nada disso. Tá? Ninguém cobiça nada do outro porque ninguém tem nada. Né?
todo mundo, as coisas pertencem à humanidade, né? Pertencem a todos. Ou melhor, não pertence a ninguém, né? Da natureza você vai lá, conquista com o seu esforço, né? A sua fruta, né? A sua raiz, o seu bicho, né? A sua planta, a sua folha, né? Tudo vai depender de você, né? Então, a vida é igualitária. Do ponto de vista da natureza, todos somos todos iguais, ainda que haja algumas diferenças. Homem e mulher, jovem e velho, saudável e doente, né? Alto e baixo, forte e fraco. Né? Essas diferenças existem. Mas isso não é fundamental para que existam as diferenças sociais. As diferenças sociais são instituídas pelo homem, né? Elas não vêm em decorrência da natureza. Então, mesmo às vezes um cara muito forte, se ele tiver como um escravo, ele vai ser dominado por um cara mais fraco fisicamente. Tá? Então, é a vida social que institui essa desigualdade. Então, esse em síntese, né, a ideia que o Rousseau nos traz. É uma contraposição ao estado natural robesiano, né? O estado natural robesiano é a guerra de todos contra todos, todo mundo querendo dominar, todo mundo querendo conquistar, mas para o Rousseau essa ideia de dominância e conquista só vem quando é instituída a sociedade civil. A sociedade civil que traz esses valores, que institui esses valores. Na vida natural, para o Rousseau não tem justiça nem injustiça, tá? Ninguém cobiça nada, porque todo mundo vive o imediato. Né? A noção de passado, presente e futuro vem com o desenvolvimento da linguagem, né? Conforme a linguagem vai sendo desenvolvida, a gente acaba percebendo essas noções. Aí tem passado, presente e futuro, né? Inclusive os verbos no passado, o verbo no presente e o verbo no futuro, não só no infinitivo, como era na linguagem originária. Tá? E aí é que o homem vai começando a ter memória, guardar os fatos, né? Começa a existir a história, né? A noção de progresso, a ideia de conquistas, né? A consciência de que você pode conquistar mais coisas nesse universo. O homem natural do Rousseau não tem essa ambição porque ele não tem nem a visão do futuro, ele vive o imediato. Tá? E não vai conquistar e não vai escravizar ninguém, não vai ameaçar a vida de ninguém, porque isso, isso dá trabalho e não dá prazer. Né? O que ele precisa é de comida, tá? O que ele precisa é de prazer. Tá? E lutar não é desprazeroso, não é perigoso, né? Não faz sentido, né? Nessa natureza russoniana, né? Que é uma natureza farta, né? Cheia de legumes, frutas e animais para o homem sobreviver. Tá bom? Então, essas são, em síntese, né, as questões colocadas pelo Rousseau no seu a origem e o discurso sobre a desigualdade entre os homens.